examinação da consciência, a fim de saber quem realmente o Criador é, através dos seus 72 reinos. Bereshit 10, o Rei dos Reis. Nessa série que é um desmitologizando. Neste último capítulo, grau aula, nós vamos estudar sobre o Império Hebreu, Israelita, Judeu e todos os novos impérios, até o último império humano, o Império Sionista. O povo do outro lado do rio, Ivirim, como a carta de Paulo aos Hebreus, Ivirim, do hebraico Eber, é o que significa hebreu, aqueles que passaram para o outro lado do rio. Veja que interessante, os árabes são aqueles que atravessaram, e a palavra hebreus é aqueles que passaram para o outro lado do rio. Como eu mostrei para vocês no quadro, tudo começou nos rios, na influência de Deus, nos rios, delta rios, e aqui delta nomes. Os hebreus são conhecidos por 3 nomes. Hebreus, eles mesmos se chamavam de israelitas, e por fim, por conta da casa de Judá, a partir do ano 1100, passaram a se chamar, o ano 900, perdão, passaram a se chamar judeus. A origem. Em Gênesis 10, 21, no capítulo da origem das 72 nações, diz que do delta Sem com Jafé temos, de Noé veio Sem, de Sem veio Arfaxad, de Arfaxad veio Salá, de Salá veio Eber, dos hebreus, e Eber veio Peleg, de Peleg veio Reu, de Reu veio Serug, de Sereg ou Serug veio Naor, e de Naor veio Terá, e de Terá veio Abrão. Abrão, que significava pai exaltado, teve seu nome alterado para Abraão, que agora significa pai de muitas nações. De fato, ele se transformou no pai de muitas nações e pai também de muitas religiões, da lua, estrela e sol, sexta, sábado, domingo, islamismo, judaísmo e cristianismo. Mas é importante ressaltar que quando na metáfora rico e Lázaro, o rico, que era um judeu, obediente à Torá, foi parar no submundo dos mortos, no fogo metafórico do inferno. E lá, quem é que ele viu? O rico viu 2 pessoas só. Tem tanta gente lá. Ele podia ver até o paraíso, então tinha mais ainda. Quanta gente tinha lá? Mas ele só viu 2. O pai Abraão e Lázaro. Como nós já revelamos aqui, a origem do seu problema para ir para a relogramação, se você não sabe o que é relogramação, assista nossos graus sobre, e o pai Abraão, porque é o pai da sua fé. Esse é o ponto. Nos dias de Jesus, eles se chamavam assim: somos filhos de Abraão, como é até hoje. Os muitos rótulos, títulos, status religiosos. E é por isso que Jesus disse: vocês são filhos do diabo. Porque eles não eram filhos de Abraão, filhos do ego. Vê, de onde veio o delta, agora outro delta: Abraão, Isaac e Jacó. Eu quero que você escreva aí, delta genealógico. Delta genealógico é Sem cão Jafé. Agora escreva delta patriarcal: Abraão, Isaac e Jacó. Tudo é delta, tudo é 3. E nós ainda vamos falar do delta monárquico: Saul, Davi e Salomão. E tem tantos outros. Nós poderíamos falar do delta profetas maiores: Isaías, Ezequiel e Jeremias. A história, depois dos patriarcas, depois desse delta patriarcal, nos mostra que surgiram então as 12 tribos de Israel.
A história dos hebreus é contada em hexagrama. Qual é a historiologia dos judeus? Vê. Primeiro, os patriarcas. 2, escravidão no Egito. 3, êxodo. 4, terra prometida, conquista. 5, império, reino. 6, exílio e perseguição, cativeiro. Está vendo o hexagrama? Aqui está a história de Israel. Como vimos nos primeiros graus desta série, de Ur da Mesopotâmia, o ex-pagão Abraão foi chamado para ser o guia dos semitas e hoje pai das 3 principais religiões do mundo, todas divididas pelo ego. Depois das tribos, Moisés, um príncipe sacerdote esotérico egípcio, descobre sua origem hebreia e após guiar seu povo por delta meses, preste atenção, 3 meses. Ele guiou o povo por 3 meses. Talvez você nunca prestou atenção na Bíblia sobre isso. Acampou próximo ao Monte Sinai, que nós revelamos sobre os chineses. Quem lembra do Sim? Onde o Criador Yahvé deu aos homens a primeira Bíblia, Tanar, Torá. Enquanto o povo materializava a imagem do Criador num bezerro para adorá-lo, não suportando a ausência vinda da quarentena de Moisés. Iluminari. Todos os povos do Oriente Próximo acreditavam que os nomes revelavam as naturezas divinas e humanas, e essa concepção revela o porquê da proibição da vocalização do nome do Criador e da importância dada aos nomes pelos hebreus. Então, essa questão tão batida da importância da pronúncia da escrita do nome não veio dos hebreus, veio de todos os povos primos, vamos assim dizer, que estavam vivendo ou em Canaã ou na Mesopotâmia. Todos eles davam importância para isso. É uma questão cultural da época. As ordens de Yahvé são então formuladas na forma de 10 mandamentos, que nós vamos chamar de Kabbalah, as Sefirotes, revelare. Mais tarde os mandamentos são alterados, você sabia disso? Isso é revelare. Como na guarda do sábado, por exemplo. Você sabia que em Deuteronômio 5, do 12 ao 15, um dos mandamentos do decálogo era vinculado à fuga do Egito? Olha, nenhuma relação com o Shabá. Mas em Êxodo 20, do 8 ao 11, foi alterado e associado ao Shabá. Você sabia disso? Você sabia que os arqueólogos e historiadores batem muito nessa tecla das adulterações escribais posteriores? Moisés já compilou, registrou essas coisas muito tarde, 1500 a.C. O que aconteceu? De 1500 até 700 a.C., 1500 a.C. até 700 a.C., muitos escribas adulteraram a Bíblia. Eu provei para vocês, por exemplo, quando nós estudamos a Suméria. Lembra? Que fala Ur dos caldeus, mas os caldeus não existiam. Então, quer dizer, foi acrescido depois. Eles foram acrescendo, atualizando, e é por isso que deu tanto problema cronológico, que a gente chama de acrônico. Tanto problema arqueológico, histórico, aonde hoje os historiadores procuram evidências na literatura, nos pergaminhos, nos papiros, nas tabuletas egípcias, assírias, e não encontram muitas coisas que os judeus alegam ter acontecido. Isso não desacredita, mas mostra o quanto que, prova o quanto que eles adulteraram sempre. Então, a essência é verdadeira, como eu falei. A grande frase do mitologista
que eu usei aí num desses grandes finales, desses graus dessa série, a essência é o que importa. Se o mito aconteceu ou não aconteceu, a metáfora, o fato é que um ex, uma coisa que você tem que entender, um ex, ele não precisa da Bíblia, do Tanar, da Torá, da Bíblia Sagrada, dos cristãos, do Alcorão, para acreditar no Criador. Basta tão somente entender que somos criaturas. Basta olharmos para a quântica, para a geometria sagrada, para o design inteligente, para a matemática, para a física, para a astronomia, para a astrologia. Basta olhar para qualquer lugar da ciência, do conhecimento, e nós vamos ver Deus. Quem está entendendo? Como nessa série, pelo amor de Deus, todas as civilizações falam de uma mesma coisa. Vamos lá? Revelare. Os antigos habitantes de Canaã, os verdadeiros hebreus negros, já adoravam ao Criador chamado de El. Então veja, muito antes dos hebreus chamarem de El Shaddai, Adonai, muito antes de chamarem ele de Elohim, já existiam os cananeus, que nós tanto falamos aqui. Então os hebreus que vieram depois adotaram os mesmos nomes, inspirando-se neles, ou, ninguém pode dizer o contrário, podem ter sido inspirados pelo absoluto. Vamos à frente. Tanto é que alguns deuses como Baal e Azerá, de origem cananeia, eram louvados pelos hebreus antigos, e ao que tudo indica, esse culto era visto como igualmente legítimo. Essa parte da história, e aqui revelo, enquanto eles jogam para baixo do tapete, como faz o cristianismo também, toda religião faz isso, eu aqui revelo, eu aqui mostro, jogo a luz no que eles esconderam. Eu tiro a sujeira e mostro para vocês a realidade de que esse momento aqui, inicial, proto-hebraico, eles eram pagãos. Eu já mostrei para vocês a origem de Abraão, mas agora eu estou falando que mesmo depois, quando eles se reuniram, eles adoraram muitos deuses durante muito tempo, mas essa parte eles escondem. Você está entendendo? Então, isso não invalida o absoluto em nenhum momento. Mas para quem é sábio e está evoluindo, isso mostra que o absoluto é El Rim. Então, El Rim. O problema é que a liderança, muito ínfimo o número, mas alguns líderes desse mundo mantêm no ocultismo o significado do sufixo rim, o Deus plural. E é isso que nós revelamos. Vê, nós revelamos no grau 53 sobre o Egito também, que o faraó Akhenaton foi o primeiro antes ainda de Moisés, ou até contemporâneo. Para entender isso tem que assistir ao vídeo do Egito, que recebeu o entendimento da pluralidade Elohim, onde El é Rim. O El é 72 emanações sefirotes. Só então os hebreus passaram a ser monoteístas. Depois de povo nômade, com Moisés pela quarentena, 40 anos no deserto, chegaram e conquistaram a terra através de Josué. Então, a sociedade precisava de juízes para deliberar, aconselhar e organizar as tribos que interpretavam a sua constituição, Torá, de forma relativa em cada crime que acontecia, em cada delito que acontecia. Veja que, primeiro, enquanto eles estavam na quarentena, 40 anos no deserto, na peregrinação, como beduínos, como nômades, eles precisaram de anciões. Você entende? Escreva aí, 72 anciões.
conselheiros sábios para resolver os problemas durante a travessia no deserto. Os judeus foram árabes nesse tempo, porque árabe significa aquele que atravessa. Atravessaram o deserto até chegar do outro lado do rio. Daí sim significa hebreu. Até ser hebreu, do outro lado do rio, precisaram de anciões. Aí quando chegaram do outro lado do rio, agora precisaram de juízes. Criaram um ministério da justiça para poder resolver a problemática das interpretações relativas da Constituição judaica, a primeira Bíblia. A lei diz isso, mas o que ela diz quando acontece isso? Mas ela não é clara em tal questão, como todo advogado faz hoje. Flexiona na interpretação de uma lei. E aí, meus queridos, foi necessário passarmos pelo período dos juízes. Então, líderes militares e juízes se formaram. Aí nós vemos na Bíblia aí o caso de Débora, Gideão, o grande juiz Otoniel, Sansão e outros. Então, de Abraão, 2000 a.C., até Moisés, 1500 a.C., e agora até o reino na terra, o povo de Israel não queria ser diferente, como Deus os chamou para serem santos. Santo significa diferente das outras 71 nações. Eles queriam um reino político igual aos outros reinos pagãos. E foi do caos com os filisteus em 1180 a.C., que ameaçaram eles, atacaram eles e até capturaram a arca de Yahvé. Por conta de todas essas ameaças, retaliações dos filisteus, durante a batalha de Benézer, eclodiu então a primeira monarquia em Israel com Saul. Mas Saul não foi capaz de vencer os filisteus. E quando ele viu que a sua campanha era fracassada, colocou o seu corpo sob sua própria espada, se matou. Seu quarto filho, pouca gente sabe disso, Ishbaal, assumiu o governo no lugar de seu pai por alguns anos. Enfrentou muitas contestações de Davi e por fim foi assassinado. Abriu lugar então para a chegada de Davi, ungido por Samuel, que também tinha ungido Saul, para resolver o problema dos filisteus, que eu acabei de falar. E depois de Davi e Salomão, nós estamos falando aí de 1000 a 924 a.C. Davi reinou sobre Israel 40 anos, 33 mais 7, que número místico, não é? Que número cabalístico, na verdade. E outros delta-reinos. Você sabia que Davi reinou sobre Israel em mais 3 reinos? Amon, Moabe e Edom. Então, o povo de Israel, agora com monarquia pacífica e com prosperidade do comércio, queriam abandonar o tabernáculo de Moisés. Para que um tabernáculo? Nós não estamos mais no deserto, nós não somos mais nômades. Agora nós temos terra, agora nós temos reino, agora nós temos rei, agora nós temos constituição. Olha como é que é o povo. Olha como é que é principalmente este povo. Por que a gente não tem uma casa para Deus? Se todas as nações pagãs também têm casa para os seus deuses, por que nós não temos uma casa para Deus? E o profeta Natã é que nem Samuel, olhava as aparências, esses profetas. Ágabo, né? Ágabo, Natã, Samuel, só olhando a aparência, ungindo pessoa errada. É esse? Não. Que Natã vai dizer: ó rei, faz conforme o teu coração. Vimos lá em Samuel 7, aí Deus faz o quê? Eu não habito em templos feitos por mãos de homens, mas da sua descendência nascerá um, esse sim estabelecerá o verdadeiro templo eterno para sempre, um reino perpétuo e eterno. Nós estamos falando de Yohanan, João 2, 18 ao 23.
Este templo, a saber, é o corpo do Mashiach Christus. Mas os judeus não vão entender isso. Eu vou contar uma metáfora para você entender. Pela inclinação da consciência humana evoluída à aparência, evoluída à matéria, o Criador fez como um pai que dá ao filho, preste atenção. O filho pede: pai, me dá o que o meu amiguinho tem. O pai dele deu para ele. Então fez como um pai que dá ao filho o que ele pede, por ter visto os filhos de outros pais terem o que ele não tem. Como revelamos nos graus profundos da Universidade X, o templo foi desenhado com a verdadeira imagem do Criador, a Kabbalah, Elohim, com o delta santo dos santos em triângulo pirâmide, 10, 10, 10, 9, 9, 9, lembra? O santo lugar e o pátio do templo, delta. Do delta monárquico, Saul, Davi e Salomão, das quarentenas monárquicas, o filho de Salomão foi um rei mau. E as 10 tribos hebraicas do norte se rebelaram e fundaram um reino sob a autoridade de Jeroboão I, 904 a.C. Jeroboão reativou antigos templos em Dan e Betel, garantindo independência em relação ao templo de Jerusalém. Veja que disputa entre eles, pela arrecadação de impostos e arrecadação de dízimos e ofertas. O filho de Jeroboão é assassinado e Onri assume o poder. Revelare. Eu estou até curioso agora. Você já ouviu falar em Salomão, Davi? Já, né? Todo mundo. Mas você já ouviu falar em Onri? Já ouviu falar em Ahab? Você sabia que Onri foi um poderoso rei e Ahab foi mais poderoso que Davi, só perdeu para Salomão? Onri estabeleceu como capital Samaria e fez alianças com o rei de Tiro, assim como fez Salomão e Davi. Então Ahab, que na sua Bíblia é Acabe, filho de Onri, foi um dos maiores reis dos hebreus. Ele criou a adoração dual, aonde durante um bom tempo, pasmem, os judeus adoravam Jeová e Baal ao mesmo tempo. Mas eu nunca ouvi isso. Isso os historiadores e teólogos judaico-cristãos não contam. Essa parte é escondida, ocultada, arrancada. E eles ainda vêm aqui me chamar de herege ocultista. Quem está ocultando aqui? Sabe por que eles não querem falar da prosperidade desse rei Onri? E principalmente de Acabe? Porque eles não podem contar para as pessoas que durante um reinado pagão o reino prosperou. Ou seja, vamos contar só que durante Davi, Moisés, Salomão prosperou. Mas falar para o povo que o rei Acabe, uma espécie de herege, pecador, que nos levou a adorar Jeová e Baal ao mesmo tempo, fazendo alianças com o rei de Tiro, tanto faz, porque Davi e Salomão também fizeram. Irã Abif. Mas espera aí, prosperou tanto quanto, e digo mais, historiadores e arqueólogos nunca conseguiram comprovar tudo o que falam sobre Davi e Salomão. Tem metade dos documentos, a outra metade não comprova do que se fala na Bíblia. Mas tudo certo, nenhum problema com relação a isso, fé. Nenhum problema.
Documentos são achados todo dia, muitas coisas estão escondidas no Museu de Berlim, no Museu de Londres, no Vaticano, no Museu de Jerusalém. As coisas vão sendo descobertas, vão sendo reveladas. Muitas coisas vão aparecer ainda. Estão aparecendo. O problema não é esse. O problema é que o rei Acabe é o único rei de Israel realmente poderoso, confirmado por todos os documentos de outras civilizações. Esse é um rei que realmente foi poderoso, confirmado pela história. Isso é confirmado. Acabe. Está entendendo ou não? Acabe foi assassinado. E por alguns anos, de 843 a 816 a.C., o reino de Israel estava em decadência e sob o controle do reino aramaico de Damasco. Os judeus escondem essa época, começando somente a partir do rei Josias, para enfatizar o monoteísmo. Então, olha só o que judeu faz. Esconde esse tempo e revela só o outro tempo. Nesse momento tem gente me ouvindo fraquinha, involuído, cabecinha pequena. E eu posso ver até no chat, jogando as coisas tudo para cima. Saiba de uma coisa. Mulher, marido, que olha para o seu cônjuge e diz, não te amo mais, nunca amou. Não existe não te amo mais. Saiba de uma coisa. Foram amigos e um dia nunca mais são amigos. Deixaram de ser amigos. Nunca foram amigos. Falsos. Falsidade. Nunca foram amigos. Saiba de uma coisa. Eu acreditava, agora sou ateu. Mentira. Nunca acreditou no Criador. Sempre foi um ateu. Então você só se revela. O X faz isso com as pessoas. Veja, nós estamos mostrando como numa balança justa o equilíbrio das coisas. Os dois lados da história, pela coerência original. Uma não anula, não aniquila, não se sobrepõe à outra. Nós só estamos mostrando o lado que não foi mostrado. Em 727 a 698 a.C., o rei Ezequias formou uma coalizão anti-assíria, o que lhe rendeu sucessivas derrotas para o rei Senaqueribe. Cadê o Deus que interfere? Fazendo com que os reis de Judá se submetessem a ele como fiéis vassalos. Muitas derrotas. Então, em 722 a.C., o reino de Israel foi conquistado pelos assírios. E em 522 a.C., o reino de Judá também foi conquistado pelos babilônios. E por lá ficaram 70 anos, como falamos no grau 54, todos devem assistir. Mas o Império da Pérsia, grau 56, libertou os judeus ao conquistar a Babilônia e novamente livres, retornaram à Palestina e reconstruíram o Templo de Jerusalém. Agora é o segundo templo com Zorobabel. E aí é nesse momento que surgem os profetas menores. É aí que vem Malaquias 3. É aí que vem Miqueias 3. Vaticinaram a destruição de Jerusalém, a necessidade da vinda do Messias e denunciaram o engano dos sacerdotes. Em 332 a.C., os persas foram derrotados por Alexandre o Grande e os macedônios e gregos passaram a dominar a Palestina, seguido pelo domínio romano, a partir de 63 a.C. Foi nesses dias que o Messias, Jesus, Yahshua, chegou, aceito pelo Islã até hoje como profeta e rejeitado pelos judeus. Veja aqui, como nós estudamos ontem, o Islã, o Alcorão, recebe Jesus e os evangelhos. E os judeus rejeitam até hoje. Quem entendeu? Mais do que isso, mais do que rejeição, o mataram. Mas antes de morrer, ele predisse a destruição completa do reino.
Então, os legalistas, os zelotes, iniciaram um golpe para tomar o controle parcial dos romanos em 66 d.C., culminando na destruição completa de Jerusalém em 70 d.C., no microapocalipse. Então eclodiu a diáspora judaica. Se aliaram ao Império Bizantino e Romano, que nós estudamos aqui. Chegaram ao poder na Rússia, através dos czares. Escreva aí, os czares ou cazares, grau 68, perto do ano 1000 ou entre 700 e 1000. Mas foi breve e não era na Terra Prometida. E nem era tão grande império assim. Novamente repito, você que está aí aproveitando-se disso para desacreditar nas coisas, você simplesmente desconhece as literaturas salomônicas e davídicas. Eu falei em arqueologia e história. Arqueologia e história são só duas matérias, duas partes da ciência. Se você quer pretextos para desacreditar, faz o seguinte: desacredita de tudo. Agora, me dá a explicação da geometria sagrada. Por favor, gente. Vamos lá. Eles chegaram no poder através dos czares. Viu o que o ego faz da promessa abraâmica, da interpretação equivocada? Onde eu falei aqui que o tefilim é usado amarrado no braço esquerdo para amarrar o ego. Mas cadê o ego amarrado? Mas não tem tefilim, não tem cabá, não tem oração nem 7 voltas que mude o ego de judeus, islâmicos e cristãos. Ambos interpretam equivocadamente as promessas abraâmicas. Aliados ao Império Bizantino, viram os católicos queimarem em nome da Bíblia feiticeiras, bruxas, especialmente mulheres. Você sabia que o machismo era tão grande que quando descobriam bruxos, raramente queimavam, mas mulheres facilmente iam para a fogueira. E você sabia que se a pessoa tivesse qualquer símbolo esotérico pagão, até um gato preto, era proibido ter gato preto, era queimado vivo em praça pública? Quem aí tem um gatinho preto? Símbolo da evolução. Imagina eu com esses símbolos todos aqui. Já tinha virado carvão católico há muito tempo. Negra que matou 100 milhões de pessoas entre 1346 a 1353, veja, 7 anos de peste negra, como no filme O Físico, desgraça e morte não foi suficiente para bater o ego do Império Judaico-Cristão. Os judeus não tinham um império, mas se amparavam nos cristãos. Lembra que eu falei no vídeo do Império Romano, dos amigos judeus? Vocês lembram da aliança toda? Desde o início, desde Constantino, desde Teodósio, como é até hoje, até eles chegarem lá. Você entende o lá? Revelarem. Nesse tempo, a pandemia fez os europeus e o mundo enxergarem o engano do sistema religioso. Todos escrevendo aí, peste negra. Escreva aí, peste negra. Nós estamos em tempo de pandemia. Você sabia que a peste negra deu origem ao renascentismo e ao humanismo? Você sabia que 7 anos de peste negra fez o mundo entrar no renascentismo? Existe um provérbio que diz: há males que vêm para bem. Aqui no X nós parafraseamos, todos escrevendo aí: há diabos que vêm para Deus. De peste negra para renascentismo, 1350 a 1700. Nesse tempo, enquanto sofriam, as universidades estudavam novas teorias e a Igreja Católica condenava eles como hereges satanistas. Galileu é um desses exemplos. A peste negra fez eles pensarem. Todo mundo em quarentena dentro de casa pensando, 7 anos de quarentena.
7 anos de quarentena levou eles a pensar, filosofar, sair do sistema. O X veio na peste negra. O X estava lá. E eles começaram a pensar que a Igreja Católica matava, prendia, ameaçava, herege, satanista. Está entendendo? Você está entendendo? Revelare. Foi nesse tempo também que, revoltado com o domínio dos judeus na Igreja Católica em Roma, Martinho Lutero agiu como um membro da Ordem Rosa Cruz e lutou contra o pressionismo. 1517. Passado 3 décadas, os judeus viram que dentro da Igreja Católica nascia um anti-sionismo. De um pré-sionismo, na verdade. O sionismo, só vocês vão ver daqui a pouco, só surgiu em 1800. Mas eles já chamavam de antissemitismo. Mas não era. E aí, sabe o que os judeus fizeram? Apoiaram João Calvino, um pré-sionista, que veio em seguida para defender uma reforma que traria a igreja mais próxima da base judaica. Vê, Lutero esquerda, Calvino direita, até hoje é assim. Calvino criou o capitalismo. Lutero inspirou o anticapitalismo. Você está entendendo? A igreja protestante transformou o ócio em negócio, inspirado pelo Deus da riqueza, dono do ouro e da prata dos irmãos judeus. A liderança evangélica surgia dominada pelos líderes de sociedades secretas que eram judeus. Você entende? Anabatistas, presbiterianos principalmente, batistas, todos os calvinistas, todos eles, nesse parágrafo que eu acabei de revelar. Como falamos no grau anterior, foi das ameaças do Império Otomano Islâmico que surgiu a necessidade de explorar o mundo e conquistar a América, escravizar negros, índios, mulheres, crianças, trazendo para cá a cristianização dos astecas, incas e os descendentes dos maias, como eu falei no grau 67 da UniEx. Do caos da peste negra ao renascimento e humanismo, e do renascentismo ao iluminismo. Veja, delta, a peste negra gerou o renascentismo e o humanismo. E o renascentismo e o humanismo gerou o iluminismo. Aí então vieram os iluminados. Pela primeira vez, o mundo tem ciência. Porque as 3 religiões filhas de Abraão proibiam abrir um corpo humano para estudar medicina. Proibiam realizar cirurgias porque era bruxaria. E depois, hoje, que grande mudança, eles são os donos da indústria farmacêutica. De 1700 depois de Cristo em diante, a Europa, conhecendo a história dos judeus, cristãos e muçulmanos, evoluiu para pensar, filosofar. E agora no iluminismo, os jovens das universidades defendiam o uso da razão, da razoabilidade, em vez da superstição. Todos escrevendo aí, o uso da razão em vez de misticismo. Você sabia que essa é a expressão que define o iluminismo? Ao invés de emoção, razão. Ao invés de superstição, razão. Ao invés de misticismo, razão. Nada melhor do que um iluminário em tempo de iluminismo. O iluminismo é o desmistificando das novas gerações europeias. No ano 1700, o mundo só tinha 500 milhões de habitantes. Mas na França, Alemanha,
e principalmente Inglaterra, os judeus formavam um novo reino. O Reino Unido passou a ser por 200 anos um dos maiores impérios da história, mas não com limítrofes, com fronteiras contínuas. Como você pode ver nesse mapa, quase tudo no mundo era do Império Britânico. Tudo que você está vendo em vermelho era domínio britânico, por 200 anos. De lá veio a pré-revolução industrial apoiada por cristãos, criada por judeus, do ócio para o negócio. Para fechar a tesoura, entre 1789 a 1795 aconteceu a Revolução Francesa, do Delta, liberdade, igualdade e fraternidade. Eles tinham criado os dois lados políticos para dominar você. E não importa a sua escolha, tudo é deles. Então vieram as guerras napoleônicas, entre 1803 a 1815. Eu vou revelar algo incrível aqui. Muitos livros de história mentem. Se você for procurar agora na internet, 80% fala mentira e 20% fala a verdade sobre Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte é tido como um líder antissemita, antisionista, como um Hitler da época que inspirou Hitler, sendo que na verdade a mentalidade mais correta seria a consciência luterana. Preste muita atenção. Sabe por que 80% dos livros de história e da internet falam mal de Napoleão? Ou falam assim sobre Napoleão, dessa forma sobre Napoleão? Porque são documentos adulterados por aqueles escribas que eu falei há pouco. Os mesmos, hoje e sempre. Eles determinam a falsa história. Na verdade, Napoleão Bonaparte, ele era ele era neto de um judeu, assim como Jared Kushner. Ele libertou os judeus e deu todos os direitos de cidadãos iguais para eles em 1799. Revelare. Escuta isso. Napoleão Bonaparte foi o primeiro passo do sionismo mundial. Por isso que o sionismo começou com Napoleão. Você sabia disso? O sionismo propriamente dito começou com Napoleão Bonaparte. Guarda isso. Neto como Jared Kushner, de judeus, ele é tido como o primeiro, o autor. Logo em seguida, depois dele, em 1850, é a vez da falsa esquerda judaica nascer com Karl Marx e o planejado marxismo sionista de esquerda. Assista meu vídeo, A Origem da Tesoura. Marx nasceu na Prússia, mas viveu sempre no Reino Unido, na Inglaterra, na comunidade judaica. E queria construir ou destruir. E o que ele queria afinal? Mas usaram suas ideias, como ele era membro de sociedade secreta, para difundir um outro lado, como eu acabei de dizer, da urbanização mundial, a Revolução Industrial. Somente em 1800 anos depois de Cristo é que vai surgir o movimento sionista. Veja, 1799, Napoleão Bonaparte dá direitos iguais para todos os cidadãos judeus. Está entendendo? Aí, hoje, eles vão dizer que o fundador do movimento sionista é Theodor Herzl. Mas, na Tríplice Aliança derrotada, negativa, liderada pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, que nós falamos no grau
sobre o reino otomano. Esta é a Primeira Guerra Mundial. Planejada ou não? Olha a assinatura deles. Junto com a peste que matou 50 a 100 milhões de europeus, pelo menos 50 milhões de espanhóis e europeus. Vê, os sionistas venceram. Um caos que estabeleceu a Inglaterra, a França e os Estados Unidos. Para que serviu? Serviu para fortalecer Grã-Bretanha, o Império de 200 anos que dominou tudo, o plano sionista, a França, por isso que Emmanuel Macron é tão importante na tesoura, e os Estados Unidos, que é a extensão do Estado de Israel. Revelarem agora um novo caos está vindo. Você não imagina. Você não imagina o quanto que a história se repete. Está preparado? Um novo caos planejado. Os donos das bolsas e das moedas criam uma crise em 1929. Escreva aí, crise de 1929. Chamada de a Grande Depressão. Teve início em 1929. E qual era o propósito? Iniciar a Segunda Guerra Mundial. O caos social e econômico gerou 30% de desemprego nos Estados Unidos, de 10 a 15% em todos os outros países. Escuta o que eu estou falando. Agora vê esse símbolo do dólar aí. Vê o hexagrama aí, representando a Primeira Guerra Mundial. O que é que nós temos agora? Uma crise econômica daqueles que comandam a bolsa. E qual é o símbolo da bolsa de valores? E qual é o símbolo do dólar digital? Pelo amor de Deus, gente. Fiquem de olho no número de desempregados que vai ter no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Se não vai ser esse mesmo número aqui. O mesmo número, a mesma história, há 100 anos, há um século atrás. Escuta, vê, com este caos social de 10 anos planejados, eclodiu a Segunda Guerra Mundial, que durou 6 anos, de 1939 a 1945. Eu quero que todos vocês escrevam aí. Escreva aí. 10 anos de crise social, política, religiosa, econômica. 10 anos planejados. Foram 10 anos de crise econômica. O mundo não aguentava mais. E o que aconteceu? Segunda Guerra. Você está vendo que sempre tem uma peste, uma crise econômica e uma guerra. Vê, países que foram destruídos. Quais foram os países que foram destruídos da Tríplice Aliança perdedora, derrotada? Itália e Alemanha permitiram a ascensão de fascistas e nazistas. Quando é que o fascismo e o nazismo surgiram? Quando estes perderam a Primeira Guerra.
porque eles perderam a primeira guerra. Então arrumaram novas formas de poder autoritário para se restabelecer. E no meio dela, de 1941 a 1945, aconteceu o Shoah. Shoah é o grande genocídio. Você sabe qual é. E desse grande genocídio, através do Império Britânico, ocuparam as terras da Palestina aos poucos, até eclodir o grande caos da Segunda Guerra, que estabeleceu a ordem de 1948, criando o Estado de Israel. Grande Revelare, a pirâmide perfeita. Caos econômico. 2. Segunda Guerra. 3. Paz em Israel. Estado de Israel. Em 1967, Israel venceu o ataque dos países árabes na Guerra dos 6 Dias. Foram 3 guerras árabes israelenses. Enquanto isso, o mundo aprendia a viver na tesoura da Guerra Fria até a queda dual do Muro de Berlim. Queda simbólica, proposital. Em 1991, Putin era ainda só um agente da KGB. E Trump se reunia com sionistas para o grande plano sionista. Se você quer saber quem é Trump, com 30 anos ele disse: serei presidente da República. Em 1991, enquanto Putin era agente da KGB, o Trump já estava fazendo filme. Aquele Culkin já estava fazendo filme Esqueceram de Mim, já estava participando de comerciais e estampando o nome dele em helicópteros e torres. Como mostra a série Dirty Money da Netflix. Vê, então começam os ataques aos inimigos de Israel, como depois do caos do 11 de setembro de 2001. Mais um caos. Para quê? Para estabelecer ordem. Vê, enquanto o mundo entra na era da mídia e da revolução digital, um a um, Iraque, Afeganistão, quem lembra? Quem é o diabo? Saddam Hussein. Quem é o Satanás? Bin Laden. Quem é o Satanás? Gaddafi. Quem é o Satanás? Iraque, Afeganistão, Líbia, Síria, Iêmen, Somália, Níger. Todos esses países que eu falei têm tropas americanas gastando bilhões de dólares para sustentá-las, para mantê-las. E agora, por fim, você viu eles tentando resolver Coreia do Norte, Venezuela e Irã. Num novo mundo digital, onde até o Superman... Você prestou atenção na capa, meu caro evoluído aluno, professor? Quem prestou atenção na capa? Você sabia que a série de filmes Superman, que foram vários, surgiu em 1930, exatamente nesse tempo da Segunda Guerra Mundial, do caos econômico? Você sabia que quando o mundo entrou em colapso financeiro em 29, em 30 criaram o Superman? Você sabia que o Superman foi criado por judeus, 3 judeus, que chamaram ele de Kael, a divindade hebreia? Ainda em 1930 eles confessaram terem criado esse personagem propositalmente. Veja, ninguém hoje cursa numa universidade sem eles. Se você se formou, você ouviu muitas vezes o nome deles. Até a calça jeans que você está usando é deles. Passando por Bob Dylan,
Steven Spielberg, até o Delta, Albert Einstein, Sigmund Freud e Karl Marx. Assim como Spinoza, que falou coisas incríveis. Até todo o império farmacêutico, petroquímico e bancário mundial. E então veio a falsa globalização a partir de 1990, para colocar na sua consciência um falso inimigo que revelei ontem na contagem regressiva. Assista lá, como está no título de hoje, até o antiglobalismo de direita sionista como os salvadores do mundo, os messias. Você está entendendo ou não? Primeiro, eles criaram um falso inimigo, globalismo. Que agora você votou em pessoas, colocou no poder do mundo inteiro, para nos livrar do globalismo. Ué. Tese, antítese, síntese. Delta. Com base no ciclo encíclico que eu tanto ensino, que eu supra-revelei, do modus operandi de como agem no mundo desde 1800, desde Napoleão Bonaparte. O que vocês pensam que virá por aí? Vê, o acordo do século está aí, e junto com ele o Covid-19, e uma recessão pior que a de 1929. Essa recessão econômica que nós estamos vivendo agora, ela é pior que a de 1929. Ela é pior que a de 11 de setembro de 2001. Estudamos hoje o último império humano, o Império Sionista. Como assim, Akio? O último império humano. Vê, depois de todos os reinos das 7 velas do candelabro, já se passaram 6 velas, do Egito, da África, aos reinos da Mesopotâmia, aos reinos de Canaã, aos reinos da Nova Babilônia, aos reinos da Europa, aos reinos da Ásia, do leste, do sul e do Oriente, para fechar o mundo às 7 velas da Menorá, aqueles que sempre quiseram governar o mundo e nunca conseguiram, agora conseguirão. Como você pode ler em Apocalipse 17:17, Kiliana, Kiliarna, eles chegarão lá, eles conseguirão. Vem aí o maior império de todos os tempos, o maior reino de todos os 72 reinos, o reino de Rex e Jesus Cristo. Eles vão durar por 1 hora. Eles sofreram tanto. Isso está me fazendo lembrar pessoas materialistas que dão um golpe na família, dão um golpe em tanta gente para ficar rico, achando que as pessoas vão morrer e ele vai dominar. Morrem todas as pessoas e ele domina. No fim, acontece uma tragédia e ele morre primeiro. No fim, ele até chega lá, mas morre em seguida. Imagina uma pessoa que deu golpe em toda a sua família para chegar no poder, como muitas vezes já aconteceu nos impérios. E quando chega no poder, 1 hora depois, morre. Está parecendo o segundo templo de Salomão, que foi reformado por Herodes, que só terminou em 66 depois de Cristo. E quando terminou, que colocaram a última peça, como eu falei aqui na Bíblia original, foi destruído. Eles vão sofrer tanto ainda, eles estão sofrendo, eles fazem tudo que é possível, eles compram tudo, Rothschild, Rothschild, Rockefeller, Bilderberg, Soros, Trump, Kushner, para comprar o mundo. Mas quando chegarem lá, então vem um único reino justo, com a própria matéria. Ele promoverá justiça, igualdade, provando que era sim possível fazer o bem, mesmo no mundo material humano limitado. E logo depois, transformará gradualmente a matéria para a imatéria. Do 666 ao 777,
da matéria de trevas para a matéria de luz, onde a dualidade acabará, e acaba lá será o próprio Criador. Ele é a nossa religião, Ele é a nossa Caba, Ele é a nossa Meca, nossa Medina, nossa Laxa, nosso terceiro templo de Salomão, nossa igreja, nossa sinagoga, nossa Shekinah dos hebreus e nossa Saquiná dos árabes. Todos os deuses emanações plurais do Elohim em toda a terra. Que coisa mais linda! Mas antes, convém, é mistério, que eles cheguem no poder, no controle, no trono. E quando chegarem lá, Jesus agora é o filho de Davi, que cortará a cabeça do gigante. Vem aí a contagem regressiva.